Numa manhã silenciosa, à beira de um rio isolado, um homem rico de aparência arrogante, vestindo um terno escuro para seu carro luxuoso. Ele desce carregando uma cesta, de onde escapam choros fracos de bebês gêmeos recém-nascidos. Sem hesitar, coloca a cesta na água e a empurra para o meio da correnteza, distante da margem, observando friamente enquanto se afasta. O que ele não percebe é que não muito longe dali, um majestoso cavalo branco testemunha toda a cena. Quando os bebês começam a afundar na água gelada e o choro fica mais alto, o animal faz algo que desafia toda a compreensão. Ele decide agir, sabendo que a qualquer momento pode ser tarde demais. O que acontece a seguir deixará todos em absoluto choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A névoa da manhã pairava sobre o rio como um véu delicado, enquanto o sol começava a despertar no horizonte. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo suave murmúrio das águas que corriam preguiçosamente entre as margens. Neste cenário aparentemente tranquilo, um Mercedes-Benz preto cortou a quietude, suas rodas levantando pequenas nuvens de poeira no caminho de terra que margeava o rio. O veículo parou bruscamente e dele desceu um homem alto, vestindo um terno italiano impecavelmente cortado. Eduardo Mendonça. Montenegro era o tipo de pessoa que inspirava temor e respeito onde quer que fosse. Seus olhos cinzentos, frios como aço, percorreram a área ao redor, certificando-se de que estava completamente sozinho. Em suas mãos, segurava uma cesta de vime coberta por mantas vermelhas, da qual emanavam sons fracos, choros abafados que pareciam implorar por atenção. Sem demonstrar qualquer hesitação ou remorso, Eduardo caminhou até a margem do rio. Seus sapatos italianos afundaram levemente na lama, mas ele não se importou. Sua mente estava focada em uma única missão: livrar-se do que considerava ser seu maior problema. Os bebês, na cesta, seus próprios filhos, eram a prova viva de um erro que ele não podia permitir que manchasse sua reputação. A alguns metros dali, parcialmente oculto por um grupo de salgueiros, um majestoso cavalo branco observava a cena com uma atenção quase humana. O animal pertencia à família Santos, que vivia numa pequena propriedade não muito distante. Seus pelos eram como neve recém-caída, e seus olhos escuros refletiam uma inteligência extraordinária que poucos humanos haviam notado. Eduardo posicionou a cesta na água, seus movimentos precisos e calculados. Por um breve momento, algo pareceu vacilar em seus olhos. Talvez um lampejo de consciência, um fragmento de humanidade lutando para emergir. Mas foi apenas um instante. Com um empurrão firme, ele soltou a cesta, observando enquanto a corrente a carregava para longe. O choro dos bebês se intensificou, ecoando pelo vale como uma súplica desesperada. Eduardo permaneceu ali, imóvel, assistindo a cesta se afastar. Um sorriso frio curvou seus lábios quando ela começou a ser tragada pela água. Em sua mente, aquele era o fim de seu problema. Ninguém jamais saberia o que acontecera com os filhos da jovem musicista que ele havia seduzido e abandonado. O cavalo branco, no entanto, tinha outros planos. Assim que Eduardo entrou em seu carro e partiu, o animal moveu-se com uma determinação surpreendente. Seus cascos tocaram a água sem hesitação, e seu corpo poderoso cortou a corrente com graciosidade. Anos de convivência com seus donos, o casal Santos, haviam desenvolvido nele um senso de proteção extraordinário. A cesta começava a afundar quando o cavalo a alcançou. Com uma delicadeza impressionante para um animal de seu porte, ele usou o focinho para empurrar o pequeno berço improvisado em direção à margem.
Os bebês continuavam chorando, suas vozes agora mais fracas, como se suas forças estivessem se esgotando. O sol já estava mais alto no céu quando o cavalo conseguiu guiar a cesta até a segurança da margem. Sua pelagem branca estava encharcada, mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Os pequenos seres humanos na cesta precisavam de ajuda. Ele podia sentir isso em cada fibra de seu ser. Com cuidado, o animal examinou a cesta através das mantas molhadas. 2 rostinhos idênticos, vermelhos pelo choro, se contorciam em desconforto. Eram tão pequenos, tão frágeis. O cavalo deixou escapar um relincho suave, como se quisesse acalmá-los. Para sua surpresa, os bebês pareceram responder ao som, seus choros diminuindo para soluços suaves. Uma decisão foi tomada naquele momento. Uma decisão que mudaria o destino de muitas vidas. O cavalo sabia exatamente o que precisava fazer. Com a mesma gentileza com que havia resgatado a cesta, ele agarrou a alça com os dentes. O caminho até a casa dos Santos seria longo e difícil, mas algo dentro dele, um instinto mais forte que qualquer lógica, dizia que aquelas pequenas criaturas precisavam chegar até lá. E assim, sob o sol da manhã que agora brilhava com força, o cavalo branco iniciou sua jornada. Cada passo era calculado para não perturbar sua preciosa carga. O destino havia escolhido um improvável guardião para aqueles bebês abandonados e ele não falharia em sua missão. O que ninguém poderia imaginar era que aquele resgate não era apenas o início de uma história de sobrevivência, mas o primeiro capítulo de uma saga que entrelaçaria vidas, revelaria segredos e provaria que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados. O sol já estava alto quando Clara Santos terminou de pendurar o último lençol no varal. Suas mãos, calejadas pelo trabalho constante, alisaram o tecido branco com carinho. Era um dia como qualquer outro na pequena propriedade dos Santos, ou pelo menos assim parecia. Clara não poderia imaginar que sua vida estava prestes a mudar completamente. Aos 32 anos, Clara carregava no rosto uma beleza simples e nos olhos castanhos uma tristeza que tentava esconder. Formada em enfermagem, havia sido forçada a abandonar a profissão devido à falta de oportunidades na região. Agora, dividia seu tempo entre a pequena horta que cultivava com o marido e os trabalhos de costura que fazia para complementar a renda familiar. Pedro, seu marido, estava na lavoura desde o amanhecer. Era um homem bom, trabalhador, que compartilhava com Clara o sonho de ter filhos. Após 5 anos de tentativas e 2 perdas gestacionais, eles haviam aprendido a conviver com a dor silenciosa da espera, encontrando consolo um no outro e no amor que nutriam pelos animais da propriedade. Entre esses animais, destacava-se Lua, o cavalo branco que havia chegado até eles de forma misteriosa, 3 anos atrás. O animal aparecera durante uma tempestade, ferido e assustado, e o casal o acolhera. Com o tempo, Lua se tornara mais que um animal de estimação. Era um membro da família, demonstrando uma inteligência e lealdade extraordinárias. Clara estava prestes a entrar em casa quando ouviu um relincho diferente. Conhecia bem os sons de Lua, e aquele parecia carregado de urgência. Virando-se na direção do barulho, ela ficou paralisada com a cena que se desenrolava. Lua vinha trotando em sua direção, carregando algo que parecia uma cesta em sua boca. "Pedro!" Clara gritou, sua voz tremendo. "Pedro, venha rápido! Tem algo errado com Lua." O marido surgiu correndo da lavoura, suas botas deixando marcas na terra úmida. Quando alcançou Clara, também ficou sem palavras. Lua se aproximava com cuidado, seus movimentos deliberadamente lentos, como se carregasse algo precioso. Foi então que ouviram, fraco a princípio, depois mais claro, o som inconfundível de choro de bebê.
Não apenas um, mas 2 choros, distintos, que se misturavam numa harmonia angustiante. Clara levou as mãos à boca, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Meu Deus do céu!" murmurou Pedro, dando um passo à frente. Lua parou diante deles e, com uma delicadeza surpreendente, depositou a cesta no chão. As mantas vermelhas que a cobriam estavam úmidas, e quando Clara se ajoelhou para removê-las, seus dedos tremiam. São 2 bebês, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. "Recém-nascidos, Pedro. E são gêmeos." Os pequenos estavam molhados e frios, seus rostinhos vermelhos do choro. Clara, com sua experiência em enfermagem, imediatamente percebeu que precisavam de cuidados urgentes. Sem hesitar, pegou a cesta e correu para dentro de casa, seguida de perto por Pedro e Lua, que se recusava a se afastar. Dentro da casa simples, mas acolhedora, Clara trabalhou rapidamente. Despiu os bebês das roupas molhadas, verificou seus sinais vitais e os envolveu em cobertores quentes. Para sua surpresa, apesar da provação que haviam passado, os gêmeos pareciam relativamente bem. "Precisamos avisar as autoridades", disse Pedro, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de nervosismo. "Alguém deve estar procurando por eles." Clara não respondeu imediatamente. Estava ocupada preparando leite morno com uma técnica que aprendera durante seu treinamento de enfermagem. Seus movimentos eram precisos, profissionais, mas seus olhos já transbordavam de amor. Como alguém poderia abandoná-los? Ela finalmente perguntou, sua voz mal contendo a indignação. "São tão pequenos, tão indefesos." Lua, que observava tudo da porta, emitiu um relincho suave. Os bebês, que haviam se acalmado nos braços de Clara, viraram suas cabecinhas na direção do som, como se reconhecessem seu salvador. "Tem algo aqui", disse Pedro, examinando a cesta. Seus dedos encontraram um objeto metálico preso entre as mantas, um medalhão de ouro com um brasão elegante gravado em sua superfície. Clara se aproximou para olhar e seu rosto empalideceu. "Eu conheço esse símbolo", ela sussurrou. "É o brasão da família Montenegro, Eduardo Montenegro, o homem mais poderoso da região." O casal trocou um olhar carregado de preocupação. Eduardo Montenegro era conhecido não apenas por sua riqueza e influência política, mas também por sua crueldade nos negócios e por seu poder de destruir vidas quando contrariado. Naquele momento, enquanto os bebês dormiam pacificamente em seus braços, Clara tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de todos naquela casa. "Não podemos entregá-los ainda", ela declarou, sua voz firme. "Não até entendermos exatamente o que está acontecendo." Pedro assentiu lentamente, conhecendo bem o coração de sua esposa e confiando em seu julgamento. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Lua permanecia em seu posto, como um guardião silencioso, enquanto a pequena Casa dos Santos se tornava o cenário de um mistério que apenas começava a se desenrolar. A primeira noite com os gêmeos foi um desafio que testou toda a experiência de Clara como enfermeira. Os bebês acordavam a cada 2 horas, famintos e precisando de cuidados. Pedro se revezava com a esposa, aprendendo rapidamente como preparar mamadeiras e trocar fraldas improvisadas com os lençóis mais macios que encontraram. O mais surpreendente, porém, era o comportamento de Lua. O cavalo se recusava a se afastar da casa, permanecendo vigilante sob a janela do quarto, onde os bebês dormiam. Quando um dos pequenos começava a chorar, Lua relincheava suavemente, como se quisesse confortá-los, e não se acalmava até ouvir que haviam sido atendidos. Durante a madrugada, enquanto ninava um dos bebês, Clara notou algo peculiar. Cada
Um deles tinha uma pequena marca de nascença em forma de meia-lua na parte interna do pulso direito. São idênticos, sussurrou para Pedro, que segurava o outro bebê. Mas essa marca é como um sinal do destino, não acha? Considerando que foi Lua quem o salvou. Pedro assentiu, pensativo. Precisamos dar nomes a eles, disse baixinho. Não podemos continuar chamando-os apenas de os bebês. Clara sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Que tal Miguel e Gabriel? São nomes de anjos, e esses pequenos, bem, eles são como um presente do céu. O sol nascente encontrou o casal exausto, mas feliz. A realidade de sua situação, entretanto, começava a pesar sobre seus ombros. Como manteriam 2 bebês em segredo? Como conseguiriam recursos para alimentá-los? E, mais importante, o que aconteceria quando a verdade viesse à tona? A resposta para a última pergunta começou a se desenhar mais cedo do que esperavam. Logo após o café da manhã, ouviram o som inconfundível de um carro se aproximando pela estrada de terra. Lua imediatamente ficou agitada, relinchando em advertência. Rápido, sussurrou Clara, pegando os bebês. Leve-os para o quarto dos fundos. Pedro mal teve tempo de esconder os gêmeos quando batidas firmes soaram na porta. Ao abri-la, deparou-se com 2 homens de terno, aparência séria e poses intimidadoras. Bom dia, disse o mais alto deles, sua voz profissional, mas fria. Somos assessores do Sr. Eduardo Montenegro. Estamos conduzindo uma investigação sobre uma funcionária que fugiu, levando objetos valiosos da mansão, incluindo um medalhão de família muito importante. Clara sentiu seu coração acelerar, mas anos de prática como enfermeira a haviam ensinado a manter a compostura em situações de estresse. Nossa propriedade é pequena, ela respondeu mantendo a voz calma. Não vemos muitas pessoas por aqui. O segundo homem deu um passo à frente, seus olhos percorrendo o interior da casa. O Sr. Montenegro está oferecendo uma recompensa generosa por informações. Qualquer coisa suspeita que tenham notado. Foi nesse momento que um dos bebês começou a chorar. O som, embora abafado, era inconfundível. Os homens trocaram olhares significativos. É o rádio, explicou Pedro apressadamente. Clara gosta de ouvir novelas enquanto trabalha. Como se entendesse a gravidade da situação, Lua escolheu aquele momento para criar uma distração. O cavalo começou a relinchar e empinar, atraindo a atenção dos visitantes para o lado de fora da casa. Seu cavalo parece agitado, comentou o primeiro homem, franzindo o senho. Ele não gosta de estranhos, respondeu Pedro, aproveitando a oportunidade. Talvez seja melhor vocês irem, antes que ele fique mais nervoso. Os homens se retiraram, não sem antes lançarem olhares desconfiados para a casa. Quando o carro finalmente desapareceu na curva da estrada, Clara e Pedro soltaram a respiração, que nem haviam percebido que estavam segurando. Eles vão voltar, disse Clara, abraçando os bebês com força. E da próxima vez, podem trazer uma ordem de busca. Pedro passou o braço pelos ombros da esposa. Precisamos de um plano, concordou. Não podemos simplesmente esperar que descubram os meninos. Clara olhou para o medalhão que haviam encontrado. Na cesta. Tem algo errado nessa história toda, murmurou. Por que uma empregada fugiria levando apenas um medalhão? E por que Eduardo Montenegro, um dos homens mais ricos da região, se importaria tanto com uma única joia? Lua se aproximou da janela, seus olhos inteligentes fixos nos bebês. Clara teve uma ideia súbita. A Dona Benedita, exclamou. Ela é a pessoa mais sábia que conhecemos e sempre ajudou todo mundo na região. Talvez ela possa nos aconselhar. Pedro considerou a sugestão. Dona Benedita era uma senhora respeitada por todos, conhecida tanto por sua discrição quanto por sua capacidade de resolver problemas aparentemente impossíveis. É arriscado, ele ponderou, mas acho que não temos muita escolha.
O casal começou a fazer planos para uma visita noturna à casa de Dona Benedita. Enquanto isso, os gêmeos dormiam pacificamente, alheios ao turbilhão que suas presenças haviam desencadeado. Lá fora, Lua mantinha sua vigília incansável, como se soubesse que aquele era apenas o começo de uma jornada muito mais longa e perigosa do que qualquer um poderia imaginar. A noite caiu sobre a região como um manto aveludado, trazendo consigo uma brisa fresca que farfalhava as folhas das árvores. Clara e Pedro haviam esperado até esse momento para fazer sua arriscada visita à Dona Benedita. Os gêmeos, alimentados e agasalhados, dormiam pacificamente no cesto forrado que improvisaram para transportá-los. Tem certeza que não quer que eu vá sozinho? Perguntou Pedro pela terceira vez, ajudando Clara a subir na carroça. Haviam decidido não usar o carro velho para não chamar atenção. O barulho do motor poderia alertar vizinhos curiosos. Não posso deixar os bebês, respondeu Clara, ajeitando a manta que cobria Miguel e Gabriel. Além disso, Dona Benedita confia mais em mim. Fui eu quem cuidou dela quando teve aquela pneumonia no inverno passado. Lua, naturalmente, insistiu em acompanhá-los. O cavalo seguia ao lado da carroça com passos silenciosos, suas orelhas atentas a qualquer som suspeito. Sua pelagem branca reluzia sob o luar, como se fosse feita de prata líquida. A casa de Dona Benedita ficava no alto de uma colina, cercada por um pequeno bosque de araucárias. Era uma construção antiga, com mais de 100 anos, que guardava histórias suficientes para encher vários livros. A luz fraca de um lampião brilhava através da janela da cozinha. A senhora tinha o hábito de preparar chás até tarde da noite. Antes mesmo que pudessem bater a porta, ela se abriu. Dona Benedita estava parada na soleira como se os esperasse. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos presos em um coque impecável e olhos escuros que pareciam enxergar além das aparências. Estava me perguntando quando vocês viriam, disse ela, seu rosto enrugado se abrindo num sorriso gentil. Entrem, entrem, a noite não está para conversas ao relento. Clara e Pedro trocaram olhares surpresos, mas seguiram a senhora para dentro. A cozinha estava quente e acolhedora, cheirando a ervas e ao pão que acabara de sair do forno. Lua ficou no jardim, mas manteve os olhos fixos na janela. Então, começou Dona Benedita, servindo chá em xícaras de porcelana antiga, vocês encontraram os gêmeos. Não era uma pergunta. Clara quase derrubou sua xícara. Como a senhora sabe? Ah, minha querida, suspirou a senhora, sentando-se à mesa. Eu conhecia a mãe deles. Helena era seu nome. Uma moça linda, com uma voz que fazia os pássaros pararem para escutar. Ela vinha tocar piano aqui nas tardes de domingo. Pedro colocou a cesta com os bebês sobre a mesa com cuidado. Dona Benedita afastou delicadamente a manta, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver os pequenos rostos adormecidos. São idênticos a ela, murmurou. Os mesmos traços delicados, o mesmo queixo suave. Então seu olhar encontrou o medalhão que Clara tinha nas mãos. E vejo que também encontraram a prova. Prova? Perguntou Pedro, inclinando-se para a frente. Então a senhora sabe o que aconteceu. Dona Benedita se levantou lentamente e caminhou até um velho baú de madeira entalhada. De dentro dele, retirou um envelope amarelado. Helena deixou isto comigo, caso algo lhe acontecesse. Ela sabia que estava em perigo. Com mãos trêmulas, Clara abriu o envelope. Dentro havia várias cartas, todas escritas com uma caligrafia elegante, e algumas fotografias. As cartas eram de Eduardo Montenegro, datadas de meses atrás, repletas de declarações de amor e promessas de um futuro juntos. Eduardo a conheceu durante um recital na cidade, explicou Dona Benedita. Foi amor à primeira vista, pelo menos para Helena.
Ela era jovem, talentosa, sonhadora. Ele era rico, poderoso, casado. Casado? Exclamou Clara, horrorizada. Não oficialmente, mas prometido em um arranjo familiar com a filha de um político influente. Quando Helena descobriu que estava grávida, Eduardo mudou completamente. Ameaçou destruí-la se ela não desaparecesse de sua vida. Um dos bebês se mexeu no sono, soltando um suspiro suave. Dona Benedita sorriu tristemente. Helena veio morar comigo durante a gravidez. Planejávamos fugir juntas após o parto para um lugar onde Eduardo nunca nos encontraria. Mas houve complicações. Ela não sobreviveu, completou Clara, sua voz embargada. Não, confirmou a senhora. Mas antes de partir, ela me fez prometer que protegeria seus filhos. Eu falhei. Sua voz tremeu. Quando soube que os bebês haviam desaparecido da maternidade, imaginei o pior. Até hoje de manhã, quando vi Lua galopando com aquela cesta, Pedro franziu o senho. A senhora viu? Da minha janela. Este é o único caminho que leva ao rio, e eu sempre observo. Vi Eduardo passar bem cedo e depois vi Lua. Sabia que algo importante estava acontecendo, mas não podia interferir. Algumas coisas precisam seguir seu próprio curso. Clara segurou a mão enrugada da senhora. O que devemos fazer agora? Por enquanto, mantenham os bebês seguros. Tenho um plano, mas precisamos agir com cautela. Eduardo é perigoso, mas seu verdadeiro ponto fraco é sua irmã, Beatriz. Ela não sabe de nada disso e tem um coração bondoso. Se conseguirmos alcançá-la... Um relincho agudo de Lua interrompeu a conversa. Segundos depois, faróis iluminaram a entrada da casa. Dona Benedita agiu rapidamente, empurrando Clara e Pedro para um alçapão escondido sob o tapete da cozinha. Rápido, sussurrou. Eles não podem encontrar vocês aqui. O alçapão da cozinha de Dona Benedita cheirava a terra úmida e ervas secas. Clara segurava os gêmeos contra o peito, contendo a respiração, enquanto Pedro a abraçava protetoramente. Acima deles, ouviam o som de passos pesados e vozes graves invadindo a casa. Boa noite, Dona Benedita, uma voz masculina e familiar soou. Era Eduardo Montenegro em pessoa. Perdoe a hora tardia, mas preciso de sua ajuda em um assunto delicado. Eduardo, respondeu a senhora, sua voz calma e controlada. Que surpresa! Não o vejo desde o funeral de sua mãe. Há quanto tempo? 5 anos? Clara podia imaginar. A cena acima, a pequena senhora enfrentando o homem poderoso em sua cozinha modesta. No esconderijo, um dos bebês, Miguel, começou a se mexer, ameaçando chorar. Clara o embalou suavemente, seu coração batendo tão forte que temia que pudesse ser ouvido. Vim saber se a senhora teve notícias de Helena nos últimos meses, continuou Eduardo, sua voz assumindo um tom falsamente preocupado. Fiquei sabendo de sua gravidez e queria ajudar, mas ela desapareceu tão repentinamente. Helena está morta, respondeu Dona Benedita secamente. O senhor sabe disso tão bem quanto eu. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Clara sentiu Pedro tensionar. Ao seu lado, lá fora, podiam ouvir Lua relinchando baixinho, como se tentasse mascarar qualquer som que os bebês pudessem fazer. É uma pena, disse Eduardo finalmente, sua voz fria como gelo. E quanto aos bebês, ouvi rumores de que eram gêmeos. Rumores. São como o vento, Eduardo. Sopram por todo lado sem deixar rastro. Por que esse interesse repentino? Até onde me lembro, você negou qualquer envolvimento com Helena. Ao som de passos lentos ecoou pelo assoalho. Eduardo estava circulando pela cozinha. Talvez eu tenha sido precipitado em minhas ações anteriores. Tenho recursos. Poderia dar um bom futuro para essas crianças. Se elas existirem, respondeu Dona Benedita, e se estiverem vivas, talvez seja melhor que permaneçam longe de sua generosidade tardia.
Clara segurou a respiração ao ouvir o som de algo sendo derrubado. Provavelmente, Eduardo batendo em algum móvel em frustração. Gabriel se assustou com o barulho e começou a choramingar baixinho. Pedro rapidamente cobriu a boca do bebê com a mão, gentilmente. A senhora está escondendo algo de mim. A voz de Eduardo estava perigosamente controlada. Sugiro que repense sua posição. Sou um homem paciente, mas tenho meus limites. E eu sou uma velha que já viveu o suficiente para não temer ameaças veladas, retrucou Dona Benedita. Se é só isso, Eduardo, gostaria de voltar ao meu chá. Está esfriando. Mais passos, desta vez mais pesados. Vou descobrir a verdade, Dona Benedita. E quando isso acontecer, espero que a senhora não se arrependa de suas escolhas desta noite. O som da porta da frente batendo ecoou pela casa, seguido pelo ruído de um carro partindo. Mesmo assim, Clara e Pedro permaneceram imóveis no esconderijo, esperando o sinal de Dona Benedita. Depois do que pareceu uma eternidade, a tampa do alçapão se abriu. O rosto preocupado da senhora apareceu na abertura. Podem subir agora, mas precisam ser rápidos. Ele pode ter deixado alguém vigiando a casa. Uma vez de volta à cozinha, Clara notou que suas pernas tremiam. Os bebês, milagrosamente, haviam se mantido quietos, como se entendessem a gravidade da situação. Eduardo está ficando desesperado, disse Dona Benedita, servindo mais chá para todos. Isso o torna ainda mais perigoso. Precisamos agir mais. Rápido do que planejava. O que sugere? Perguntou Pedro, enquanto ajudava Clara a se sentar. A senhora caminhou até a janela, observando a noite lá fora. Lua estava parada sob um velho ipê, sua pelagem branca brilhando sob a luz da lua. Beatriz Montenegro, a irmã de Eduardo, está hospedada na cidade. Ela veio investigar o desaparecimento dos sobrinhos por conta própria. Como sabe disso? Questionou Clara, ninando os gêmeos. Tenho meus contatos, sorriu a senhora misteriosamente. Beatriz sempre desconfiou das ações do irmão, especialmente depois que Helena desapareceu. Ela pode ser nossa maior aliada. Mas como chegamos até ela? Pedro parecia cético. Eduardo certamente está monitorando todos os movimentos da irmã. Dona Benedita pegou um pequeno papel de dentro do bolso do avental. Ela virá ao mercado amanhã, disfarçada. Tenho um plano, mas vocês precisarão confiar completamente em mim. Seus olhos brilharam com uma sabedoria antiga. E precisaremos da ajuda especial de Lua. Clara e Pedro trocaram olhares. Em menos de 2 dias, suas vidas haviam se transformado em uma trama complexa de segredos e perigos. Mas ao olhar para os rostinhos adormecidos dos gêmeos, sabiam que não havia volta. Estavam comprometidos com aquela batalha, não importava o custo. O que precisamos fazer? Perguntou Clara, sua voz firme apesar do medo. Dona Benedita sorriu, começando a detalhar seu plano, enquanto a noite avançava e Lua mantinha sua guarda incansável lá fora, protegendo aquela improvável família que o destino havia unido. Manhã seguinte amanheceu coberta por uma neblina densa, como se a própria natureza quisesse ajudar no plano de Dona Benedita. Clara estava nervosa enquanto preparava os gêmeos para a arriscada missão. Vestiu-os com roupas simples que a senhora havia guardado, pequenas peças que um dia pertenceram aos filhos de antigas conhecidas. Tem certeza que isso vai funcionar? Perguntou pela 10ª vez, ajustando o pequeno gorro na cabeça de Gabriel. A feira de quinta-feira sempre foi o ponto de encontro de toda a região, respondeu Dona Benedita, preparando uma cesta com ervas e produtos de seu quintal. Beatriz sabe disso. Ela virá disfarçada, procurando por informações sobre Helena e os bebês. Ninguém suspeitará de uma senhora vendendo suas ervas medicinais, acompanhada por sua jovem ajudante. O plano era simples em teoria,
mas repleto de riscos. Clara iria com Dona Benedita à feira, levando os gêmeos como se fossem filhos de uma prima distante. Pedro ficaria na propriedade dos Santos, mantendo a rotina normal para não levantar suspeitas. Lua, naturalmente, tinha seu próprio papel no plano. Lembre-se, instruiu a senhora enquanto subiam na carroça. Beatriz estará usando um vestido azul simples e um chapéu de palha. Ela sempre carrega um broche de borboleta na lapela. É a marca registrada dela, algo que Eduardo nunca percebeu como significativo. Clara sentiu, seu coração batendo forte. Os gêmeos dormiam pacificamente no cesto especialmente preparado, cobertos por mantas simples que escondiam suas feições quase idênticas. Lua seguia ao lado da carroça, como sempre, sua presença trazendo um estranho conforto. A feira da cidade já estava agitada quando chegaram. Vendedores organizavam suas barracas, o cheiro de pão fresco e café se misturava no ar, e as primeiras freguesas circulavam entre as bancas, escolhendo os melhores produtos. Dona Benedita estabeleceu seu ponto estratégico, uma pequena barraca próxima ao centro da feira, com visão privilegiada para todas as entradas. Suas ervas e poções caseiras logo atraíram a atenção das pessoas, principalmente das senhoras mais velhas que conheciam bem a eficácia de seus remédios naturais. Clara fingia ajudar com as vendas, seus olhos constantemente alertas. Os gêmeos, milagrosamente, continuavam calmos, apenas ocasionalmente soltando pequenos sons que se perdiam no burburinho da feira. Foi quase meio-dia quando ela a viu. Uma mulher elegante, apesar das roupas simples, caminhando com uma graça natural entre as bancas. O vestido azul e o chapéu de palha correspondiam à descrição. E lá estava, o broche de borboleta delicado e discreto preso à gola. Dona Benedita também notou. Com um movimento suave, pegou um pequeno ramo de lavanda e o deixou cair propositalmente quando Beatriz passou por sua barraca. A mulher, educada como era, imediatamente se abaixou para pegar o ramo. "Oh, muito obrigada, querida", disse Dona Benedita, sua voz carregando um significado especial. "Lavanda sempre me faz lembrar de Helena. Ela adorava o perfume." O efeito foi imediato. Beatriz congelou por um momento, seus olhos encontrando os da senhora. Você conhecia Helena? Por que não toma uma xícara de chá comigo?" Convidou Dona Benedita, indicando o pequeno banco atrás da barraca. "Clara, querida, pode cuidar das vendas por um momento?" Enquanto as duas mulheres conversavam em voz baixa, Clara mantinha-se atenta. Foi quando notou movimento suspeito. 2 homens de terno, destoando do ambiente da feira, circulavam entre as bancas. Eram os mesmos que haviam visitado sua casa. Como se sentisse o perigo, Lua, que estava amarrada próximo à barraca, começou a agitar-se. O movimento chamou a atenção dos homens, que começaram a se aproximar. Clara sentiu o pânico crescer em seu peito. Foi então que Lua fez algo extraordinário. O cavalo, com um movimento preciso, soltou-se da amarração e disparou pela feira, derrubando algumas caixas vazias. O caos foi imediato. Pessoas gritando, bancas sendo desviadas, os homens de terno forçados a correr atrás do animal para evitar maiores problemas. Aproveitando a distração, Dona Benedita rapidamente passou um papel dobrado para Beatriz. "Amanhã este endereço ao pôr do sol. Venha sozinha." Beatriz guardou o papel no bolso, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Quando passou por Clara, parou por um momento, seu olhar recaindo sobre o cesto onde os bebês dormiam. Por um instante, Clara teve certeza que ela havia reconhecido algo familiar nos pequenos rostos. "Que bebês lindos", murmurou Beatriz, sua voz tremendo levemente. "Cuidem bem deles." Minutos depois, Lua retornou calmamente à barraca, como se nada tivesse acontecido.
Os 15 homens de terno, suados e desarrumados, desistiram da perseguição e deixaram a feira. Clara soltou a respiração que nem percebera que estava segurando. Primeira parte concluída, sussurrou Dona Benedita, guardando seus produtos. Agora vem o mais difícil. Clara olhou para os gêmeos, depois para a lua e finalmente para o céu que começava a escurecer com nuvens de chuva. O destino havia colocado todas aquelas peças em movimento e agora não havia mais como voltar atrás. A próxima etapa do plano seria ainda mais perigosa, mas ela estava preparada para enfrentar qualquer coisa para proteger aqueles pequenos seres que o destino havia confiado a seus cuidados. A chuva começou a cair no fim daquela tarde, primeiro como uma garoa fina, depois transformando-se em uma tempestade furiosa que parecia prenunciar os eventos dramáticos que estavam por vir. Na casa de Dona Benedita, Clara embalava os gêmeos, enquanto observava as gotas de água escorrerem pela janela, formando pequenos rios no vidro embaçado. Será que ela virá com esse temporal? Perguntou Pedro, que havia chegado mais cedo para ajudar nos preparativos do encontro. Beatriz Montenegro não é mulher de se intimidar com um pouco de chuva, respondeu Dona Benedita, acendendo mais algumas velas para iluminar o ambiente. A tempestade havia derrubado a energia elétrica em toda a região. Na verdade, isso é perfeito. Ninguém em sã consciência sairia de casa numa noite dessas. Como que para confirmar suas palavras, um trovão estrondoso sacudiu as janelas da casa. Miguel e Gabriel, surpreendentemente, não se assustaram. Pelo contrário, pareciam fascinados com o espetáculo de luz e som que a natureza proporcionava. Lua estava inquieta no estábulo, seus relinchos ocasionais soando como advertências. O animal havia se recusado a entrar, preferindo manter guarda sob a chuva, seus olhos atentos, fixos na estrada que levava à propriedade. Faltavam poucos minutos para o horário marcado quando Lua emitiu um relincho diferente. Não de advertência, mas de reconhecimento. Segundos depois, faróis cortaram a escuridão e um carro modesto estacionou próximo à casa. Beatriz Montenegro emergiu do veículo, protegendo-se da chuva com um guarda-chuva simples. Estava vestida de forma discreta, mas era impossível esconder sua origem aristocrática na maneira como se portava. O broche de borboleta ainda adornava sua roupa, cintilando à luz dos relâmpagos. Entre, apressou-se Dona Benedita, abrindo a porta. Está encharcada. Clara, pegue uma toalha para ela, por favor. Assim que entrou na sala iluminada por velas, Beatriz parou abruptamente. Seus olhos, idênticos aos do irmão na cor, mas completamente diferentes na expressão, fixaram-se nos bebês que Clara segurava. Por um momento, ninguém se moveu ou respirou. São eles, não são? Sussurrou Beatriz, sua voz embargada. Os filhos de Helena. Clara assentiu lentamente, aproximando-se para que a mulher pudesse ver melhor os gêmeos. Beatriz levou as mãos à boca, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Eu sabia, disse ela, estendendo os braços trêmulos para tocar os pequenos rostos. Quando os vi na feira, meu coração soube imediatamente. Tem os mesmos olhos dela e o nariz é igual ao do meu irmão quando era bebê. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. Gabriel, que geralmente era mais quieto que o irmão, abriu um sorriso radiante para a tia, estendendo sua pequena mão em sua direção. O gesto, tão simples e puro, quebrou as últimas barreiras de reserva no ambiente. Preciso contar algo, disse Beatriz, sentando-se pesadamente em uma poltrona. Algo que descobri hoje, depois da feira. Algo terrível. Todos se aproximaram, formando um círculo íntimo, iluminado pela luz tremulante das velas. Lá fora,
A tempestade rugia com mais força, como se quisesse abafar as revelações que estavam por vir. Eduardo, meu irmão. Beatriz respirou fundo, como se as palavras lhe causassem dor física. Ele não apenas abandonou Helena, ele a impediu de receber atendimento médico adequado durante o parto. Clara sufocou um grito. Pedro cerrou os punhos. Dona Benedita apenas fechou os olhos, como se confirmasse algo que já suspeitava. Encontrei os registros hoje, continuou Beatriz. Ele subornou funcionários do hospital para transferi-la para uma ala isolada com médicos de sua confiança. Helena teve complicações que poderiam ter sido facilmente tratadas em um centro cirúrgico adequado, mas um trovão particularmente forte interrompeu sua fala. No mesmo instante, Lua emitiu um relincho agudo de advertência. "Rápido!" gritou Pedro correndo até a janela. "Carros se aproximando, muitos deles." Faróis múltiplos cortavam a escuridão da tempestade, avançando pela estrada em direção à casa. Beatriz empalideceu. "Eduardo", sussurrou. "Ele deve ter me seguido. Ou talvez tenha grampeado meu telefone. Eu fui tão tola." "Não há tempo para recriminações", declarou Dona Benedita com firmeza surpreendente para sua idade. "Clara, Pedro, peguem os bebês e sigam-me. Beatriz, você vem também. Temos um plano de fuga para emergências." "Mas para onde?" perguntou Clara, abraçando os gêmeos com força. Como resposta, um relincho forte soou do lado de fora. Lua havia se posicionado próximo a uma porta lateral da casa, como se indicasse o caminho. "Sigam o cavalo", ordenou Dona Benedita, guiando-os para um corredor escuro. "Ele conhece o caminho seguro através do vale. Eu ganharei tempo aqui." "Não podemos deixá-la", protestou Clara. A senhora sorriu, um sorriso sereno e confiante. "Querida, tenho mais de 80 anos e conheço todos os segredos desta região. Eduardo Montenegro pode ser poderoso na cidade, mas aqui é meu território." Os faróis já iluminavam o jardim da frente quando o pequeno grupo escapou pela porta dos fundos, mergulhando na tempestade. Lua os aguardava, sua pelagem branca brilhando como um farol na escuridão. A noite que se seguiria seria a mais longa de suas vidas. A chuva castigava impiedosamente o pequeno grupo, enquanto eles seguiam Lua, através do vale escuro. Clara e Pedro haviam improvisado uma proteção para os gêmeos, usando lonas enceradas, que Dona Benedita guardava no depósito. Mas ainda assim, era uma jornada arriscada para bebês tão pequenos. "Conheço um lugar", disse Beatriz, sua voz quase perdida no uivo do vento. "Uma antiga casa de campo que pertencia à nossa avó. Eduardo nunca se interessou por ela, provavelmente nem se lembra que existe." Lua parecia entender perfeitamente o plano, pois conduzia o grupo por trilhas antigas e quase invisíveis, evitando as estradas principais. O cavalo escolhia caminhos surpreendentemente secos e firmes, como se conhecesse cada palmo daquele território. De repente, um clarão de faróis cortou a escuridão à distância, seguido pelo som de motores. O grupo se abrigou rapidamente atrás de um conjunto de rochas, enquanto Lua se posicionava estrategicamente para bloquear qualquer reflexo que a sua pelagem branca pudesse causar. "Eles estão procurando em todas as direções", sussurrou Beatriz. "Eduardo deve ter mobilizado todos os seus homens." Como que respondendo às suas palavras, o som de sirenes começou a ecoar pelo vale. Pedro olhou para Beatriz com expressão questionadora. "Ele deve ter acionado seus contatos na polícia", explicou ela, amarga. "Meu irmão tem metade da força policial da região no bolso." Os gêmeos, milagrosamente, permaneciam calmos, como se entendessem a gravidade da situação. Miguel, ocasionalmente, soltava pequenos suspiros, sempre imediatamente acalentados por Gabriel numa demonstração precoce do vínculo especial entre eles.
Precisamos nos mover, declarou Pedro, observando mais faróis surgirem em outras direções. Estão fechando o cerco. Lua tomou a dianteira novamente, desta vez guiando-os por um caminho ainda mais difícil, subindo por uma encosta íngreme. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o terreno estava traiçoeiro e cada passo precisava ser cuidadosamente calculado. Era por aqui que Helena e eu brincávamos quando crianças, comentou Beatriz enquanto subiam. Havia uma rede de túneis naturais que usávamos como esconderijo. Eduardo nunca gostou de explorar a propriedade. Preferia ficar em casa estudando ou planejando seus futuros negócios. Clara, que caminhava logo atrás dela, notou como a voz de Beatriz tremia ao falar do passado. Você e Helena eram próximas? Ela. Era a irmã que eu nunca tive, respondeu Beatriz, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Quando a conheci nos recitais, foi uma conexão instantânea. Helena tinha uma forma de ver o mundo que era mágica. Sua música não era apenas música, era poesia, era vida. Um trovão distante interrompeu a conversa, seguido por um relincho suave de lua. O cavalo havia parado em frente a um conjunto de arbustos densos que, à primeira vista, parecia impenetrável. Não é possível, murmurou Beatriz, aproximando-se. Com cuidado, afastou alguns galhos, revelando uma abertura estreita na rocha. O túnel ainda está aqui. Pedro examinou a entrada com sua lanterna. Parece estável. Para onde leva? Diretamente para a casa de campo, respondeu Beatriz, um sorriso esperançoso surgindo em seu rosto. Era nosso caminho secreto. Só Helena e eu conhecíamos. Mas e Lua? Perguntou Clara, preocupada. Ela não poderá passar por aqui. Como resposta, o cavalo empurrou gentilmente Clara em direção à entrada, como se dissesse que encontraria seu próprio caminho. Ela é mais esperta do que imaginamos, disse Pedro, admirado. Provavelmente conhece uma rota alternativa. Após uma breve hesitação, o grupo entrou no túnel. Era apertado, mas surpreendentemente bem preservado. Beatriz liderava o caminho, relembrando cada curva e bifurcação com uma memória aguçada pela urgência. Caminharam por quase meia hora através do túnel, o som de suas passadas ecoando suavemente nas paredes de pedra. Os bebês, embalados pelo movimento constante e pelo som ritmado dos passos, adormeceram em seus improvisos carregadores. Finalmente, Beatriz parou. Acima deles, uma rede de raízes formava um padrão intrincado no teto do túnel. Chegamos. A saída é logo acima, dentro do porão da casa. Com esforço conjunto, conseguiram abrir o alçapão camuflado. Um por um, emergiram em um porão empoeirado, mas surpreendentemente seco e bem conservado. Bem-vindos à Vila Rosa, disse Beatriz, sua voz carregada de emoção. O último lugar no mundo onde Eduardo pensaria em procurar. Mal havia terminado de falar quando um relincho familiar soou do lado de fora da casa. Correndo até uma pequena janela do porão, viram Lua parada no jardim dos fundos, como se sempre soubesse exatamente onde encontrá-los. Incrível, murmurou Clara, observando. O animal que mais uma vez provava ser muito mais do que aparentava. Mas não havia tempo para a admiração. Sons distantes de veículos e vozes indicavam que a busca continuava lá fora. O grupo precisava agir rápido para transformar aquele refúgio improvisado em um esconderijo seguro. O que nenhum deles sabia era que a Vila Rosa guardava seus próprios segredos. Segredos que poderiam mudar completamente o rumo daquela história. A Vila Rosa revelou-se uma construção encantadora, mesmo coberta pela pátina do tempo. Seus cômodos amplos, embora empoeirados, mantinham a elegância de uma época mais refinada. Beatriz movimentava-se pelo espaço com familiaridade, acendendo antigas lamparinas a óleo que encontrava pelo caminho, já que a energia elétrica
havia sido cortada há anos. Helena costumava tocar piano nesta sala, disse ela, parando diante de um piano de cauda coberto por um lençol amarelado. Com cuidado, removeu o tecido, revelando o instrumento ainda majestoso apesar do abandono. Passávamos horas aqui, ela tocando, eu sonhando. Era nosso refúgio quando o mundo lá fora parecia pesado demais. Clara, que havia encontrado um quarto adequado para acomodar os gêmeos, retornou à sala principal. Os bebês finalmente dormiram profundamente. Considerando tudo que passaram hoje, são verdadeiros guerreiros. Pedro estava ocupado verificando as entradas da casa, certificando-se de que todas estavam seguras. Encontrei alguns suprimentos básicos na despensa, informou. Alguém tem mantido este lugar abastecido. Beatriz assentiu. Dona Benedita. Ela sempre soube da importância desta casa. Na verdade, ela hesitou, movendo-se até uma estante antiga. Com dedos habilidosos, pressionou um ponto específico na madeira entalhada, revelando um compartimento secreto. Helena deixou algo aqui. Do esconderijo, retirou um envelope grosso e um pequeno diário encadernado em couro vermelho. Ela me fez prometer que guardaria isto caso algo acontecesse, mas nunca tive coragem de abrir. Com mãos trêmulas, Beatriz entregou os itens a Clara. Acho que você deve ser a primeira a ler. Você está cuidando dos filhos dela, afinal. Clara sentou-se em uma poltrona antiga, o couro do diário macio sob seus dedos. Na primeira página, uma caligrafia delicada preenchia o papel. Para meus filhos Miguel e Gabriel, para que um dia possam conhecer a verdade sobre sua mãe e entender que cada nota que toquei, cada música que compus, foi uma declaração de amor por vocês. As páginas seguintes revelavam a história de Helena, sua paixão pela música, desde criança, os anos de estudo no conservatório, os recitais que a levaram a conhecer Eduardo. O amor que nasceu entre eles, inicialmente puro e verdadeiro, pelo menos da parte dela. Eduardo era diferente no início, comentou Beatriz, que lia por cima do ombro de Clara. A música de Helena o transformava. Era como se, apenas quando estava com ela, ele pudesse ser quem realmente era, sem as pressões da família, sem a obsessão por poder. Um relincho suave de lua interrompeu a leitura. O cavalo, que mantinha guarda no jardim, havia se aproximado de uma das janelas. Seus olhos inteligentes pareciam acompanhar cada palavra lida. Tem mais, disse Beatriz abrindo o envelope. Dele caíram várias partituras manuscritas e alguns documentos oficiais. São as últimas composições de Helena e... Sua voz falhou. A escritura desta casa. Helena a comprou secretamente, com o dinheiro de suas apresentações. Está no nome. Dos bebês. Pedro, que examinava os documentos, franziu o senho. Isso muda tudo. Se Eduardo descobrir, ele já descobriu. Uma voz fraca soou da porta, fazendo todos se sobressaltarem. Dona Benedita estava parada na entrada, apoiada em sua bengala, suas roupas encharcadas e seu rosto cansado, mas seus olhos brilhando com determinação. Como nos encontrou? Perguntou Clara, correndo para ajudar a senhora a sentar-se. Segui Lua, respondeu, simplesmente. Mas não temos muito tempo. Eduardo encontrou os documentos da compra da casa no escritório do antigo tabelião. Ele está vindo para cá. Mas como? Beatriz parecia atordoada. Ninguém conhecia este lugar. O tabelião, Dona Benedita tossiu levemente. Eduardo o convenceu a revelar todos os registros de Helena. Ele sabe da escritura, sabe que os bebês são os herdeiros legítimos, não apenas desta casa, mas de uma parte considerável da fortuna de sua família. Como assim? Pedro aproximou-se, intrigado. A avó de Eduardo e Beatriz, a antiga proprietária,
Desta casa, deixou um testamento. Qualquer descendente nascido aqui teria direito a uma parte significativa da herança familiar. Dona Benedita fez uma pausa dramática. Helena deu à luz aos gêmeos aqui, nesta casa. Ela planejou tudo, sabendo que seria sua única forma de garantir o futuro dos filhos. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, quebrado apenas pelo som, distante de motores se aproximando. Eles estão vindo, disse Dona Benedita, levantando-se com dificuldade. Mas ainda temos uma última carta na manga. Helena deixou mais do que partituras e documentos nesta casa. Ela deixou a prova final da crueldade de Eduardo. Lua relinchou novamente, mais urgente desta vez. As luzes de faróis começavam a iluminar o jardim da Vila Rosa, anunciando que o confronto final estava prestes a começar. Os faróis dos carros cortavam a escuridão do jardim da Vila Rosa como facas de luz, criando sombras dançantes nas paredes antigas. Dona Benedita movia-se com surpreendente agilidade para sua idade, guiando o grupo até o piano de cauda. Helena era muito mais esperta do que Eduardo jamais imaginou, disse a senhora, seus dedos enrugados deslizando sobre as teclas do piano, com propósito. Ela sabia que precisaria de provas concretas contra ele, algo que nem todo o dinheiro do mundo pudesse comprar ou esconder. Com precisão nascida da familiaridade, Dona Benedita pressionou uma sequência específica de teclas. Um clique suave ecoou do interior do instrumento e um compartimento secreto se abriu na lateral do piano, revelando um pequeno gravador digital e várias fitas cassete cuidadosamente identificadas. Helena gravava todas as suas conversas com Eduardo, explicou Beatriz, seus olhos arregalados de compreensão. O piano, ela sempre insistia em tocar quando ele vinha vê-la aqui. Exatamente, confirmou Dona Benedita, retirando o material com cuidado. Cada ameaça, cada promessa quebrada, cada plano para se livrar dela e das crianças, tudo está aqui. O som de portas de carros batendo chegou até eles, seguido por vozes masculinas e passos na varanda. Lua, ainda no jardim, emitiu um relincho de advertência. Clara, Pedro, chamou Dona Benedita com urgência. Levem os gêmeos para o porão. Beatriz e eu receberemos Eduardo. Não podemos deixá-las sozinhas, protestou Clara. Podem e devem, a voz da senhora era firme. Aqueles bebês são nossa prioridade. Além disso, um sorriso astuto cruzou seu rosto enrugado. Eduardo não é o único com conexões poderosas nesta região. Como que para confirmar suas palavras, o som de mais carros chegando preencheu o ar. Pedro, espiando pela janela, viu viaturas policiais estacionando ao lado dos carros de Eduardo. Delegada Oliveira, exclamou Dona Benedita com satisfação, ao ouvir uma voz feminina autoritária dando ordens lá fora. Sempre soube que aquele café com bolo que mandei para ela hoje cedo faria efeito. Batidas fortes soaram na porta principal. Clara e Pedro, relutantes, pegaram os gêmeos adormecidos e seguiram para o porão. Beatriz respirou fundo, ajeitou seu broche de borboleta e caminhou para abrir a porta. Eduardo Montenegro entrou como uma tempestade na sala, seus olhos cinzentos faiscando de fúria. Parou abruptamente ao ver Dona Benedita sentada calmamente ao piano, suas mãos pousadas sobre as teclas como uma pianista prestes a iniciar um concerto. Que surpresa agradável, Eduardo, disse a senhora, sua voz doce como mel envenenado. Estava justamente pensando em tocar algo em sua homenagem. Que tal aquela música que Helena compôs especialmente para você? Aquela que ela tocou na noite em que você prometeu deixar sua noiva e assumir os bebês. O rosto de Eduardo empalideceu, visivelmente. Do que está falando, sua velha louca? Oh, perdoe-me, continuou Dona Benedita, pressionando uma tecla que produziu uma nota aguda e solitária. Talvez você prefira ouvir a gravação da noite em que ameaçou resolver o problema
se ela não desaparecesse? Chega, trovejou Eduardo, avançando ameaçadoramente. Eu não faria isso se fosse você. A voz da delegada Oliveira cortou o ar como aço. Ela estava parada na porta, sua postura emanando autoridade. Temos muito o que conversar, senhor Montenegro. Eduardo girou nos calcanhares, seu rosto uma máscara de arrogância. Não sem meu advogado. Oh, mas ele já está a caminho, sorriu dona Benedita, junto com os representantes do Ministério Público e do Conselho Tutelar. Vê como pensei em tudo? Um relincho forte soou do jardim, seguido pelo choro suave de um bebê. Eduardo congelou, seus olhos fixos na direção do som. Seus filhos, Eduardo, disse Beatriz suavemente. Eles estão aqui, e dessa vez você não pode simplesmente jogá-los no rio e fingir que não existem. Não pode provar nada, sibilou ele, mas sua voz traía incerteza. Dona Benedita começou a tocar o piano suavemente, uma melodia triste e familiar. A voz de Helena preencheu a sala através do gravador escondido. Por favor, Eduardo, são seus filhos, nossos filhos. Pare, gritou ele, suas mãos tremendo. Pare com isso! A delegada Oliveira fez um sinal e 2 policiais entraram na sala. Senhor Montenegro, o senhor está detido para averiguação. Temos algumas perguntas sobre o desaparecimento de Helena Martinez e a tentativa de assassinato de 2 recém-nascidos. Enquanto os policiais algemavam Eduardo, Lua apareceu na janela, sua presença majestosa, como a de um juiz silencioso. O homem poderoso, ao ver o cavalo, pareceu murchar, como se finalmente entendesse que seu reino de mentiras estava desmoronando. No porão, Clara abraçava os gêmeos, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. A voz de Helena, continuando a tocar através do gravador, parecia embalar os bebês como uma canção de ninar atravessando o tempo para alcançar seus filhos. O amanhecer encontrou a Vila Rosa em um estado de calma surreal após a tempestade da noite anterior. Eduardo havia sido levado pela polícia e a delegada Oliveira permaneceu na propriedade com alguns oficiais para garantir a segurança de todos. No jardim, Lua pastava tranquilamente, como se soubesse que sua missão de proteção havia sido cumprida com sucesso. Clara estava na cozinha preparando mamadeiras para os gêmeos quando Beatriz entrou carregando uma caixa antiga que encontrara no sótão. Olhe só o que descobri, disse ela, colocando a caixa sobre a mesa. São as partituras originais de Helena, todas as músicas que ela compôs durante a gravidez. Com cuidado, Beatriz retirou as folhas amareladas. Cada partitura tinha um título poético e uma dedicatória especial. Sinfonia dos primeiros movimentos, Dueto do amanhecer, Canção de ninar para 2 anjos. Todas eram dedicadas a Miguel e Gabriel. Ela planejou tudo nos mínimos detalhes, comentou Dona Benedita, que observava da porta da cozinha. Cada música, cada documento escondido, cada gravação. Helena sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. Pedro entrou carregando os gêmeos que haviam acabado de acordar. Os pequenos pareciam mais tranquilos do que nunca, como se sentissem que o perigo havia passado. Gabriel sorriu ao ver Beatriz estendendo seus bracinhos em sua direção. Eles são tão parecidos com ela, sussurrou Beatriz, pegando o sobrinho no colo. Tem o mesmo sorriso doce, o mesmo olhar curioso. A delegada Oliveira juntou-se ao grupo, seu semblante profissional suavizado pela cena familiar que encontrou. Tenho novidades, anunciou. As gravações foram aceitas como evidência e o depoimento de Dona Benedita foi registrado oficialmente. Eduardo não escapará dessa vez. E quanto aos bebês? Perguntou Clara, sua voz traindo a preocupação que a consumia. Após tudo que haviam passado juntos, a ideia de se separar dos gêmeos parecia insuportável. Bem,
A delegada sorriu. É aí que as coisas ficam interessantes. Helena deixou um testamento registrado em cartório, nomeando Beatriz como guardiã legal dos gêmeos caso algo lhe acontecesse. Beatriz arregalou os olhos surpresa. Ela nunca me disse. Sua amiga pensou em tudo, continuou a delegada. Mas há mais. Ela também expressou o desejo de que as crianças fossem criadas aqui, na Vila Rosa, e que tivessem padrinhos que pudessem oferecer o amor e a proteção que ela não poderia dar. Os olhos de todos se voltaram para Clara e Pedro. O casal se entreolhou emocionado, entendendo o que aquilo significava. Vocês salvaram meus sobrinhos, disse Beatriz, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não consigo pensar em ninguém melhor para ser parte da vida deles. Naquele momento, um som suave começou a preencher a casa. Notas de piano, delicadas e melancólicas. Todos se viraram surpresos, mas a sala do piano estava vazia. O som parecia vir do próprio ar, como uma memória musical ganhando vida. O piano de Helena, sussurrou Dona Benedita. Às vezes, nas manhãs quietas, ele toca sozinho, como se ela ainda estivesse aqui, cuidando de seus filhos. Os gêmeos, ao ouvir a música, ficaram extraordinariamente quietos, seus olhinhos brilhando com uma atenção que parecia além de sua idade. Miguel soltou um pequeno suspiro que soou quase como uma nota musical. Lua aproximou-se da janela da cozinha, seu focinho gentilmente tocando a mão de Clara. O cavalo, que havia sido instrumento do destino naquela história incrível, parecia aprovar os novos arranjos. Acho que está decidido então, sorriu Dona Benedita. Vila Rosa voltará a ser um lar, cheio de música, amor e família, exatamente como Helena sempre sonhou. Mas ainda há tanto a ser feito, ponderou Pedro. A casa precisa de reformas, precisamos organizar a documentação. E eu preciso aprender a ser tia, acrescentou Beatriz, aninhando Gabriel mais perto. E madrinha e guardiã legal. Faremos isso juntos, declarou Clara com firmeza. Todos nós, por Helena, por Miguel e Gabriel, por tudo que passamos para chegar até aqui. A música do piano continuava, suave e reconfortante, como uma bênção, silenciosa sobre aquela família improvável que o destino havia reunido. Lá fora, o sol brilhava com força total, secando os últimos vestígios da tempestade da noite anterior. A delegada Oliveira fez algumas anotações em seu caderno. Precisarei dos depoimentos de todos vocês nos próximos dias, disse ela. Mas, por enquanto, fiquem aqui. A casa está protegida e vocês merecem esse momento de paz. Dona Benedita caminhou até a janela, observando Lua no jardim. Sabe, disse ela, sua voz carregada de sabedoria. Algumas pessoas diriam que tudo isso foi apenas coincidência. Um cavalo que salvou 2 bebês, um piano que toca sozinho, uma série de eventos que se encaixaram perfeitamente. E o que a senhora diria? Perguntou Clara, curiosa. A senhora sorriu, seus olhos brilhando com conhecimento ancestral. Eu diria que existem forças no mundo que não podemos explicar. Amor, proteção, justiça. Às vezes elas se manifestam das formas mais extraordinárias. Miguel soltou uma pequena risada como se concordasse, e logo Gabriel o acompanhou. O som de suas risadas se misturou com a música do piano, criando uma harmonia perfeita que encheu a Vila Rosa de esperança e promessas de um futuro melhor. Os dias que se seguiram foram intensos na Vila Rosa. A notícia da prisão de Eduardo Montenegro, um dos homens mais poderosos da região, provocou um verdadeiro terremoto social. Jornalistas cercavam a propriedade, ávidos por detalhes da história extraordinária que envolvia bebês abandonados, um cavalo heróico e uma jovem musicista que havia planejado sua própria proteção mesmo após a morte. Clara e Pedro, com
A ajuda de Beatriz transformaram a antiga casa em um verdadeiro lar. Os cômodos foram limpos e renovados, mantendo a elegância original, mas adicionando toques de modernidade necessários para o conforto dos bebês. O quarto, que um dia pertencera a Helena, foi convertido em um berçário acolhedor, decorado com notas musicais pintadas nas paredes. Numa manhã particularmente significativa, Beatriz encontrou algo especial enquanto organizava o antigo escritório. Um envelope lacrado com a data do dia anterior ao nascimento dos gêmeos. Dentro havia uma carta de Helena, endereçada a seus filhos para ser lida quando crescessem. Meus amados Miguel e Gabriel, começava a carta, sua caligrafia revelando a emoção do momento. Se estão lendo isto, significa que meu plano funcionou. Significa que pessoas boas e corajosas os protegeram, que o amor foi mais forte que o ódio, que a verdade finalmente veio à tona. A carta continuava por várias páginas, relatando não apenas a história de Helena e Eduardo, mas também suas esperanças e sonhos para os filhos. Não carreguem o peso do passado, ela escrevera. Cada nota que toquei, cada música que compus, foi uma celebração do amor que sinto por vocês. A música tem o poder de curar, de transformar, de unir. Este será meu legado para vocês. Naquela mesma tarde, algo extraordinário aconteceu. Beatriz, que havia herdado o talento musical da amiga, sentou-se ao piano para tocar uma das composições, de Helena. No momento em que as primeiras notas preencheram a sala, os gêmeos, que estavam no colo de Clara, reagiram de forma surpreendente. Miguel e Gabriel, ainda tão pequenos, viraram suas cabecinhas em direção à música, seus olhos brilhando com uma intensidade especial. Então, para espanto de todos, começaram a se movimentar em perfeita sincronia, como se dançassem ao som da melodia. É incrível, sussurrou Dona Benedita, que observava a cena. Eles reconhecem a música de sua mãe. É como se Helena estivesse aqui, dançando com eles. Lua, que agora tinha livre acesso à casa, aproximou-se do piano, suas orelhas atentas a cada nota. O cavalo, que havia se tornado uma espécie de guardião silencioso dos gêmeos, parecia especialmente sereno quando a música de Helena preenchia o ambiente. A delegada Oliveira, que visitava regularmente para atualizar a família sobre o caso, trouxe notícias importantes naquele dia. Eduardo confessou tudo, anunciou ela. O abandono dos bebês, a negligência médica que levou à morte de Helena, as ameaças, tudo. As gravações foram cruciais, mas foi o depoimento de sua secretária que fechou o caso. A secretária? Perguntou Pedro surpreso. Sim, aparentemente ela mantinha um diário detalhado de todas as ações suspeitas de Eduardo. Quando soube da prisão dele, decidiu entregar tudo à polícia. Disse que não aguentava mais carregar aquele peso na consciência. Clara, embalando os gêmeos, que agora dormiam tranquilamente, sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. Então acabou? Eles estão realmente seguros agora? Mais do que isso, sorriu a delegada. O juiz expediu hoje a guarda definitiva. Beatriz é oficialmente a tutora legal, com vocês dois registrados como padrinhos com direitos e responsabilidades especiais. Ninguém poderá separar esta família. As palavras da delegada foram recebidas com lágrimas de alegria. Beatriz correu para abraçar Clara e os bebês, enquanto Pedro tentava disfarçar a emoção que o dominava. Helena estaria tão feliz, disse Dona Benedita, sua voz embargada. Ela sempre disse que a música tinha o poder de unir almas, de criar laços mais fortes que o sangue. Como que respondendo às suas palavras, o piano começou a tocar sozinho novamente. Desta vez, uma melodia suave e alegre que ninguém havia escutado antes. Os gêmeos, ainda dormindo, sorriram em seu sono. Uma nova composição,
murmurou Beatriz, maravilhada. É como se Helena estivesse celebrando conosco. Lua relinchou suavemente, aproximando-se dos bebês. O cavalo que havia mudado o destino de tantas vidas com um único ato de coragem parecia entender perfeitamente a importância daquele momento. A tarde avançava lentamente, o sol poente pintando a Vila Rosa com tons dourados. A música do piano continuava, mesclando-se com o som do vento nas árvores e os suspiros suaves dos gêmeos. Era uma sinfonia de vida, de amor, de família, uma promessa de que os dias de medo e solidão haviam ficado para trás. O outono chegou, a Vila Rosa, trazendo uma suave chuva de folhas douradas e um ar de renovação. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Eduardo, e a vida havia encontrado um novo ritmo naquela casa, que agora transbordava de amor e música. Os gêmeos cresciam fortes e saudáveis, cercados por uma família que, embora não convencional, era profundamente dedicada. Numa tarde especial, a Vila Rosa se preparava para um evento importante, o primeiro recital beneficente organizado por Beatriz em memória de Helena. O antigo salão de música havia sido restaurado à sua glória original, e o piano de cauda brilhava sob a luz que entrava pelas janelas francesas. Helena sempre quis usar a música para ajudar outras mães solteiras, explicou Beatriz, enquanto ajustava as partituras no piano. Agora podemos realizar esse sonho através da Fundação Helena Martinez. Clara, que amamentava Miguel enquanto Pedro ninava Gabriel, sorriu com aprovação. E pensar que tudo começou com um ato de desespero de Eduardo. Ele nunca imaginou que suas ações acabariam criando algo tão bonito. Dona Benedita, que havia se mudado para um pequeno chalé nos fundos da propriedade, entrou no salão carregando um objeto coberto por um tecido de veludo. Encontrei isto esta manhã, escondido em um baú no sótão, disse ela, removendo o tecido com cuidado. Era um retrato de Helena, pintado durante sua gravidez. Na tela, ela estava sentada ao piano, seu rosto radiante de felicidade, as mãos pousadas suavemente sobre a barriga. O artista havia capturado perfeitamente sua essência, a mistura de força e delicadeza que a caracterizava. Vai ficar perfeito aqui, disse Beatriz, pendurando o quadro acima do piano. Assim, ela estará presente em cada nota que tocarmos. O som de cascos no jardim anunciou a chegada de Lua. O cavalo, que agora tinha um estábulo especialmente construído próximo à casa, continuava sendo uma presença constante na vida dos gêmeos. Sempre que os bebês choravam, ele aparecia nas janelas, como se quisesse certificar-se de que estavam bem. Sabem, comentou Pedro, observando Lua através da janela. Às vezes me pergunto se ele não é algum tipo de anjo guardião. A forma como encontrou os bebês, como nos guiou até aqui. Algumas coisas não precisam de explicação, respondeu Dona Benedita com seu sorriso sábio. O amor tem muitas formas de se manifestar. A tarde avançava e os convidados começavam a chegar para o recital. Entre eles estava a delegada Oliveira, que trazia notícias importantes. O julgamento de Eduardo foi concluído, informou ela. Além da pena por tentativa de homicídio e negligência que resultou em morte, ele terá que doar metade de sua fortuna para instituições de apoio a mães solo e crianças em situação de vulnerabilidade. Helena teria aprovado, disse Beatriz, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela sempre acreditou que mesmo das piores situações poderia nascer algo bom. O recital começou ao pôr do sol. Beatriz tocava as composições de Helena, com uma emoção palpável, cada nota carregada de memórias e significados. Os gêmeos, agora com 4 meses, permaneciam extraordinariamente calmos durante a música.
seus olhinhos fixos no piano como se pudessem ver algo que os adultos não enxergavam. Durante uma pausa entre as músicas, algo mágico aconteceu. Um raio de sol, entrando pela janela em um ângulo específico, iluminou o retrato de Helena, criando um efeito de luz que parecia fazer seu sorriso ganhar vida. No mesmo instante, o piano começou a tocar sozinho. Não uma melodia triste ou melancólica, mas uma composição alegre e esperançosa, que ninguém havia escutado antes. É uma celebração, sussurrou Dona Benedita, enquanto todos observavam maravilhados. Helena está nos dizendo que está feliz, que aprovamos em seu teste de amor e coragem. Clara abraçou os gêmeos com força, sentindo uma onda de gratidão inexplicável. Pedro entrelaçou seus dedos nos dela, enquanto Beatriz se juntava a eles, formando um círculo protetor ao redor das crianças. Lua, que observava tudo pela janela do salão, relinchou suavemente, como se acrescentasse sua própria nota à sinfonia que preenchia o ambiente. O sol poente transformava sua pelagem branca em ouro líquido, criando uma imagem quase etérea. Acho que finalmente entendo, disse Clara, sua voz embargada pela emoção. Não foi apenas Lua quem salvou os bebês naquele dia. Foi o amor de Helena, alcançando através do tempo, usando todas as formas possíveis para proteger seus filhos. E agora, completou Beatriz, esse mesmo amor nos uniu, criou uma família onde antes havia apenas solidão e medo. A música do piano continuava, misturando-se com o riso dos bebês, o relincho suave de Lua e o murmúrio emocionado dos convidados. Era uma sinfonia de vida, de recomeço, de amor que transcende barreiras e transforma destinos. A Vila Rosa, outrora um refúgio de segredos e tristezas, havia se transformado em um santuário de esperança e renovação. E em cada nota que ecoava por seus corredores, o espírito de Helena continuava vivo, dançando eternamente na música que era seu maior legado de amor. 5 anos se passaram desde aquela noite tempestuosa em que 2 pequenos bebês foram salvos por um cavalo branco à beira de um rio distante. A Vila Rosa, antes uma casa abandonada cheia de segredos, agora transbordava de vida e alegria. O jardim, cuidadosamente mantido por Pedro, explodia em cores com rosas de todas as tonalidades, as favoritas de Helena. Miguel e Gabriel, agora, 2 meninos vivazes de 5 anos, corriam pelo jardim sob o olhar atento de Lua. O cavalo, embora mais velho, mantinha a mesma postura majestosa e o mesmo instinto protetor de sempre. Os gêmeos haviam desenvolvido uma conexão extraordinária com a música, algo que Beatriz dizia ser uma herança direta de Helena. Tia Bia, chamou Miguel, correndo para dentro da casa. Olha o que eu e o Gabriel descobrimos. Beatriz, que estava organizando partituras no piano, sorriu ao ver os sobrinhos entrarem, carregando um pequeno caderno encadernado em couro azul. O que é isso, meus amores? Estava escondido dentro do piano, explicou Gabriel, seus olhos brilhando de excitação. Apareceu quando estávamos brincando de compor, igual a mamãe fazia. Clara, que entrava na sala naquele momento, aproximou-se curiosa. O caderno continha composições inéditas de Helena, todas dedicadas aos momentos que ela imaginava compartilhar com seus filhos. Primeira palavra, primeiros passos, primeiro sorriso. Ela compôs uma música para cada momento importante que sabia que não poderia presenciar, sussurrou Beatriz emocionada, para que de alguma forma pudesse estar presente na vida dos meninos. Dona Benedita, que aos 95 anos ainda mantinha sua sabedoria afiada, sorriu do seu lugar favorito junto à janela. Helena sempre soube que o amor encontraria um caminho, através da música, através de Lua, através de todos nós.
Como se respondesse à menção de seu nome, Lua apareceu na janela do salão. Os anos haviam salpicado sua pelagem branca com manchas prateadas, mas seus olhos mantinham a mesma inteligência extraordinária. Vovó Dita, chamou Miguel, usando o apelido carinhoso que havia dado à senhora. Conta de novo a história de como Lua nos salvou. A antiga história, que já havia sido contada centenas de vezes, ganhou uma dimensão especial naquela tarde. Os gêmeos sentaram-se aos pés de Dona Benedita, enquanto Clara, Pedro e Beatriz se acomodavam nos sofás. Era uma história que nunca perdia sua magia, não importava quantas vezes fosse repetida. Mas sabem o que é mais extraordinário? Disse Dona Benedita, chegando ao final da narrativa. O amor verdadeiro tem muitas formas de se manifestar. Às vezes é um cavalo branco nadando contra a corrente. Às vezes é uma música tocando em um piano vazio. Às vezes é uma família que se forma não pelo sangue, mas pelo coração. Naquele momento, como acontecia ocasionalmente na Vila Rosa, o piano começou a tocar sozinho. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. Miguel e Gabriel, movidos por um impulso inexplicável, caminharam até o instrumento e, pela primeira vez, começaram a tocar junto com a melodia invisível. Era uma das composições que haviam acabado de descobrir. Primeiro dueto, e os meninos tocavam como se conhecessem a música desde sempre. Suas pequenas mãos dançavam sobre as teclas em perfeita harmonia com as notas misteriosas que preenchiam o ar. Clara não conseguiu conter as lágrimas. Pedro a abraçou forte, enquanto Beatriz segurava a mão de Dona Benedita. Lua, na janela, mantinha sua postura altiva, como um guardião eterno daquela família extraordinária. A música que os gêmeos tocavam falava de amor, de proteção, de destinos que se entrelaçam de formas misteriosas e belas. Era uma celebração de tudo que haviam vivido, de todas as pessoas que haviam se unido para proteger duas pequenas vidas numa noite de tempestade. "Mamãe está tocando com a gente", exclamou Gabriel, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. E todos ali sabiam que era verdade. Helena estava presente em cada nota, em cada riso dos meninos, em cada relincho de lua, em cada rosa que florescia no jardim. Seu amor havia transcendido o tempo e a própria morte, criando uma sinfonia de vida que continuaria ecoando através das gerações. A Vila Rosa havia se transformado em mais que um lar. Era um testemunho vivo de que o amor, em suas infinitas formas, tem o poder de transformar tragédias em milagres, de unir almas distantes, de criar família onde antes havia apenas solidão. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e ouro, a música continuava. Miguel e Gabriel tocavam com Helena. Lua observava com seus olhos sábios, e o amor que havia salvado duas vidas numa noite tempestuosa continuava a crescer, a florescer e a transformar todos os que eram tocados por sua melodia eterna. Na Vila Rosa, a música nunca parava. E em cada nota, em cada acorde, em cada momento de silêncio entre as melodias, o amor de uma mãe continuava vivo, protegendo, guiando e abençoando aquela família extraordinária que o destino havia reunido de formas tão misteriosas e belas.